No dia 31 de março de 1869, com 64 anos, desencarnou o incansável Allan Kardec, que foi encarregado por Jesus de organizar metodicamente a terceira revelação divina na Terra. Dessa forma, nós estamos comemorando 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje com Maria Helena Marcon, que é palestrante e escritora espírita da cidade de Curitiba. Após a nossa conversa, nós vamos ver mais uma mensagem do Momento Espírita. Olá, Malena, estamos muito felizes por ter você mais uma vez conosco. E de nossa parte, muito gratificante podermos estar aqui e, sobretudo, para falarmos a respeito do codificador Allan Kardec. Conforme nos referimos, nós estamos comemorando 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. E você faz uma palestra muito interessante sobre ele, o codificador da doutrina espírita. Considerando que nós, os espíritas, conhecemos a vida de Kardec, por que a sua palestra? Porque exatamente o seguinte, a primeira biografia que nós temos notícias do codificador é a de Henri Sauce. Mas, mais recentemente, com a descoberta de vários documentos, cartas, nós fomos nos dando conta, nós, que eu digo os espíritas, de que nesse livro existem alguns pequenos senões e que, portanto, a biografia do codificador deve ser revista. Já temos escritores que se dedicaram a escrever a respeito. Por exemplo, nós temos uma obra extraordinária que se chama Em Nome de Kardec, que apresenta, inclusive, alguns itens desconhecidos até então por nós espíritas a respeito do codificador. E quais seriam essas questões novas que não aparecem na biografia? Na biografia original e que a pouco e pouco nós vamos descobrindo e vão sendo acrescentados então ao nosso conhecimento de Allan Kardec. Por exemplo, não sabíamos que Allan Kardec, ou melhor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o pedagogo francês que depois tomou o nome de Allan Kardec, ele cresceu, na verdade, sem o amparo paterno. Seu pai, quando ele tinha em torno de 3 anos de idade, foi convocado, porque era militar, para uma determinada batalha para servir a França em solo espanhol. Ele nunca voltou. Ele foi dado como desaparecido, jamais retornou. Então, Hippolyte Rivail vive sem o pai, a partir dos 3 anos de idade. Será criado pela mãe e pela avó materna, que inclusive será quem financiará a ida dele a Yverdun para estudar no Instituto de Pestalozzi. E que outra particularidade você nos traria como informação? Uma outra particularidade também muito interessante é que ele teve 2 irmãos, algo que não consta nas biografias que temos dele a respeito. Realmente. E aí nós nos perguntamos por que os nomes desses 2 irmãos nunca apareceram. Por uma questão muito simples. Eles nasceram e morreram prematuramente. O irmão mais velho
morreu com 6 anos de idade. A irmã, que foi a segunda filha do casal, morreu aos 2 anos de idade. E os dois muito próximos um do outro. Somente depois da desencarnação desses 2 filhos é que Jean de Amel Rivaio vai engravidar. E engravidará para ter Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Isso justifica, inclusive, o porquê ela vai procurar um tratamento especial em Lyon, que não é onde eles moravam, para que a delivrance, para que a gestação fosse a termo e ela não viesse eventualmente a perder o bebê. Então, todo o cuidado foi feito para que realmente Rivaio nascesse e ele não tivesse outros problemas. E com relação a ele e a Mélie? Olha, é muito interessante porque foram descobertas também, de uma forma mais recente, algumas cartas que ele escreveu a Amélie. Por exemplo, a primeira carta de um enamorado para a sua namorada. É uma carta em que Rivaio escreve a Amélie, dizendo que ele já pedira autorização ao pai dela, porque naquele tempo era assim, era preciso pedir autorização, que o pai concedera autorização e por isso ele se atrevia a escrever a ela, esperando que ela correspondesse aos seus sentimentos. E o que demonstra que era um homem apaixonado, assim, ele é muito ponderado nas palavras. Inclusive chega a dizer: se você espera um arroubo que outros poderiam colocar nesta declaração, não encontrará em mim, porque não é meu feitio. No entanto, ele já diz nessa carta, a primeira carta que ele escreve para a namorada, ele propõe casamento. Então nós concluímos que foi amor à primeira vista e ficamos a cogitar onde eles terão se encontrado. No teatro, ambos eram amantes do teatro. No mundo das letras, porque ele era um professor com várias obras editadas e ela também já tinha duas obras editadas, inclusive uma que era admitida para o curso de desenho na França, tal a importância do livro que ela escreveu. Onde será que se encontraram? Mas a gente vê ali o homem apaixonado propõe casamento na primeira carta. E depois, em 1863, quando ele está em Saint-Adresse para escrever, para preparar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e ela fica em Paris, foram encontradas 3 cartas que ele teria escrito nesse período, em que nós descobrimos ali também o homem apaixonado, comedido nas palavras, mas preocupado com a saúde dela, com o bem-estar dela e contando pormenores do que ele fazia a cada dia, próprio realmente de um homem apaixonado para a sua amada. Allan Kardec é muito conhecido no Brasil, né? O Brasil todo o conhece. E na França, ele é conhecido também, Malena? Não. Em 2004, quando aconteceu em Paris o Congresso Mundial, e cujo objetivo maior era comemorar os 200 anos do nascimento de Allan Kardec, os franceses estavam surpreendidos e indagavam por quê, principalmente tantos brasileiros, porque eram, se não estou equivocada, 1.700 os inscritos no Congresso. Desses, 80% eram brasileiros. Então os franceses se indagavam por que
tantos estrangeiros ali para homenagear um francês que eles não sabiam quem era. Mas, ao mesmo tempo, nesse ano de 2004, algo muito surpreendente aconteceu em Lyon, onde nasceu Rivaio. A prefeitura de Lyon encarregou a determinados historiadores, nos quais se incluía Michel Chomarat, que trabalhava na prefeitura, que fizesse um levantamento dos franceses ilustres que Lyon dera ao mundo. E eles descobriram um tal de Allan Kardec, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivaio em Lyon. E começaram então uma grande pesquisa que redundou em uma extraordinária exposição que foi aberta em outubro de 2004 no segundo andar da biblioteca da prefeitura de Lyon e permaneceu aberta até janeiro de 2015, mostrando quem era Allan Kardec, que os franceses não conheciam. E ali existiam fotos das mesas girantes, escritos do codificador, enfim, uma extraordinária exposição. Então, eles passaram a conhecer um pouco do que era o codificador. E como foi o seu trabalho como codificador da doutrina espírita? Não foi um trabalho fácil. Os 14 anos durante os quais ele realizou a codificação espírita, todo o trabalho de não somente apresentação ao mundo de O Livro dos Espíritos, com o qual surge então o Espiritismo na face da Terra, mas todas as outras obras básicas, a Revista Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tudo isso, todo esse trabalho foi feito durante um período extremamente conturbado na França. Em 1858, vejamos, em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Em 1858, no início daquele ano, houve um atentado à vida de Napoleão III. Não foi consumado o ato, ele não morreu, mas a pessoa foi presa e foi guilhotinada na Praça de Paris. Enquanto isso, o codificador trabalhava a codificação espírita. E a partir desse período é instituída na França o que se chama de Lei de Segurança Nacional, uma lei extremamente rígida que, entre outras coisas, punia com a morte ou com o exílio qualquer um que ousasse falar contra Napoleão III, o governo vigente. Também eram proibidas as reuniões de 20 pessoas ou mais, a não ser que tivesse expressa a autorização da polícia local. Nesse clima é que o codificador realizou todo o grande trabalho da codificação espírita, não parando jamais. Realizou as viagens desde 1860 e foram 62 até 64, as grandes viagens doutrinárias, tudo ele fez, e vivendo nesse grave regime. Malena, o lançamento de O Livro dos Espíritos, a obra básica, marca uma nova era para a humanidade. Portanto, é uma data importantíssima. Como foi esse acontecimento? Como foi o lançamento deste livro? Nós diríamos assim que o codificador era um extraordinário comunicador e ele usou o que ele tinha na época. Primeiro, o livro foi lançado no Palais Royal, Galerie d'Orléans, colocado na vitrine sobre um veludo vermelho. O livro ali, O Livro dos Espíritos. Quem quer que passasse, olhava e se interessava. Aquilo foi tão atrativo que as notícias dizem, as notícias históricas, que no primeiro dia de lançamento, e foi um sábado,
um sábado de primavera em Paris. Nesse primeiro dia foram vendidos, entre vendidos e doados, 50 volumes. Para algo que ninguém sabia o que era uma nova doutrina. Para um autor que ninguém sabia quem era, porque é ali que nasce Allan Kardec. Ele não utiliza o seu nome, muito conhecido na França como um pedagogo e um didata, publicando os seus livros, e para que ninguém comprasse eventualmente o livro pensando que seria aquilo. E mesmo porque ele diz que ele não era o autor, a doutrina era dos espíritos, então ele usa um pseudônimo. Foi algo assim muito arrojado, ele mandou o livro a todos os jornalistas de Paris, isto é, a todos os jornais de Paris. Mandou o livro dos espíritos através de um mensageiro que ele também pagou do seu bolso. Malena, uma curiosidade para muitos, se ele tinha um nome tão renomado, um nome tão conhecido e respeitado, por que ele teria se utilizado, ou melhor, porque ele se utilizou, né, de um pseudônimo? O motivo principal é esse mesmo, de que ele não desejava que as pessoas fizessem uma associação da sua obra enquanto pedagogo e adquirissem o livro pensando que fosse naquela mesma linha. E por, como dizia ele, não ter sido nem o criador, nem o fundador, mas sim o simples secretário dos espíritos. Por isso ele toma um pseudônimo. Por que esse pseudônimo? Porque um espírito chamado Zéfiro se manifesta numa das sessões e diz que o conhecera anteriormente quando ele fora na Gália um sacerdote druida entre os celtas. E esse espírito lhe diz que ele se chamava então Allan Kardec. E é esse pseudônimo, portanto, ou esse nome da encarnação anterior, é que ele adota para apresentar a nova doutrina. Nós podemos considerá-lo um benfeitor para a humanidade? Com certeza, um grande benfeitor, porque ele deu tudo de si. Vejamos que ele tem o contato com o fenômeno das mesas girantes aos 50 anos de idade. Ele já tinha passado por alguns reveses financeiros, agora ele estava com a vida praticamente reorganizada. Seria o momento que ele e a esposa poderiam se dar ao luxo do descanso, das viagens, de conviverem mais um com o outro, porque sempre estiveram envolvidos com as questões do ensino. Mas é exatamente nesse momento que a espiritualidade o convoca para o trabalho e ele inicia uma fase de verdadeira dedicação. Como disseram os espíritos, não pense que te bastará publicar um livro, 2 ou 10. Terás que te expor e receberás muitas coisas más em tua vida. Serás caluniado, traído por amigos, e ele aceita a missão e a realiza. Consideramos sim um grande trabalhador do bem, um servidor de Jesus. Essa doutrina que consola tanto, que esclarece tanto, né, Malena? É verdade. Muito obrigada, Malena, por estar mais uma vez conosco. Desejamos tê-la muito em breve conosco. Muito obrigada. Agradecemos a todos que estão sintonizados conosco. Assistam agora a mensagem do Momento Espírita e lhes desejamos muita paz. Contou-me uma amiga a experiência vivenciada recentemente. Disse que houvera ido a São Paulo visitar a mãe doente e narrou: quando me sentei na poltrona do ônibus, retornando, pensando nas tantas horas de viagem pela frente, fiquei desanimada.
Pensei que no dia seguinte, pela manhã, cansada, teria extensa agenda para cumprir até às 19 horas. Decidi dormir. Tentei fechar meus olhos e disse para mim mesma: descansa. Não consegui. Olhei à minha frente e vi o trânsito caótico, as lanternas vermelhas, os piscas acesos. Ultrapassagens perigosas, buzinas enlouquecidas, todos desesperados para chegar em casa. Jovens fazendo malabarismos, arriscando suas vidas por alguns trocados. Pensei comigo mesma: isto é São Paulo, a cidade onde todos correm, onde vivem e amam. Fechei novamente os olhos e mais uma vez tentei descansar, sem conseguir. Então a memória foi reprisando cenas recentes. Vi aquele sorriso envelhecido que a vida sofrida deixou marcado com suas rugas. Aquele sorriso lindo e, junto com o sorriso, aquele abraço apertado. Abraço apertado, acompanhado da frase: você? É você, minha caçulinha? Você veio me ver? Nesse momento esqueci todo o cansaço. Diante do seu sorriso, do seu abraço e das suas palavras, percebi que um mal de Alzheimer ainda não afetou a parte do registro em que eu existo. Sinto que a luta com os remédios e o nosso carinho continua dando resultado. Esqueci todo o meu cansaço e percebi que, se fosse para fazer tudo de novo, faria 1000 vezes e mais 1000 vezes, igualzinho. Enfrentaria horas de ônibus 1000 vezes, só para ver minha mãe sorrir e para lhe responder: sim, mamãe, sou eu, a sua caçulinha. O amor, sendo o sentimento por excelência, faz sua morada no eu imortal. É espiritual, por isso mesmo, imperecível. O amor que une almas afins não mede sacrifícios, não se deixa turvar pelos desafios da vida física. O amor filial, revestido de carinho, atenção, dedicação, faz o coração materno bater mais forte. Pode fazer lembranças queridas desabrocharem e perfumar almas saudosas, sequiosas de um toque, de uma palavra, de um gesto. O amor materno, tido como o mais puro e sagrado amor concebido na terra, merece toda a nossa gratidão, nossa reverência, nossos sacrifícios. Amar verdadeiramente é ventura vivenciada por corações que sabem planar além das amarras materiais. Corresponder ao amor que nos é dedicado é vibrar na mesma faixa de intenções, é sintonizar na mesma onda vibratória. Quando as almas sintonizam, os corações batem uníssonos. Nem os Alzheimers da vida impedem que se reconheçam. Amor, essência divina, perfume dos corações neste mundo de ilusões. Haverá quem o defina?